Nessa videoaula, prosseguimos com a unidade 4, que trata do fenômeno da isomeria. Fenômeno esse que é bastante comum entre os compostos orgânicos. A isomeria é basicamente dividida entre isomeria plana ou constitucional, tema que já tratamos na videoaula anterior, e a isomeria espacial ou estereoisomeria, tema que iremos iniciar nessa videoaula. A estereoisomeria trata dos isômeros espaciais, conhecidos como estereoisômeros. Estereoisômeros são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular e têm os átomos ligados uns aos outros na mesma sequência, porém se diferem no arranjo espacial desses átomos ou grupos de átomos. A estereoisomeria é subdividida em dois grupos, um que trata da isomeria geométrica e outro que trata da isomeria ótica. Iniciaremos nosso estudo pelos isômeros geométricos. Os isômeros geométricos são estereoisômeros que se diferem no arranjo espacial dos átomos ou grupos de átomos com relação a um plano de referência. Esse tipo de isomeria pode ocorrer em compostos com ligação dupla entre carbonos e em compostos com cadeia carbônica cíclica. O que determina a existência desse tipo de isômero é a rigidez da ligação dupla e do anel, não permitindo o giro livre dos átomos ou grupos ligados diretamente aos átomos de carbono da cadeia. Vejamos o primeiro caso, ligação dupla entre carbonos. Para representar os casos de compostos com ligação dupla, consideremos a molécula do but2eno. Observe que os grupos ligados ao carbono 2 do but2eno apresentam orientação espacial diferente nas duas moléculas. Se o carbono 2 pudesse girar livremente em torno do eixo da ligação dupla, os grupos metil e hidrogênio ora estariam orientados como no primeiro alqueno, ora estariam como no segundo. Isso configuraria uma única molécula, em vez de dois isômeros geométricos. Todavia, a ligação dupla impede a rotação dos átomos sobre seu eixo de ligação, e temos então duas substâncias diferentes, devido aos dois arranjos espaciais diferentes. Tais compostos são chamados de isômeros geométricos. No caso dos compostos cíclicos, temos que considerar o impedimento que o ciclo impõe ao giro livre das ligações covalentes entre os carbonos. No exemplo considerado, em ambas as moléculas há um grupo OH e um grupo CH3 ligados a cada um dos carbonos 1 e 2, mas o arranjo espacial dos grupos ligados ao carbono 1 é diferente. O grupo OH está à frente do plano no primeiro caso e atrás do plano no segundo caso. O ciclo evita que os carbonos da estrutura girem livremente, impedindo que os grupos OH e CH3 alternem sua orientação no espaço. Vejamos agora como podemos identificar a possibilidade de ocorrer isomeria geométrica em um composto. A ocorrência de isomeria geométrica está vinculada a dois tipos de perfis, como mencionado anteriormente. Um dos perfis considerados é a presença de ligações duplas, onde os dois carbonos envolvidos nessa ligação possuem quatro grupos, R1, R2, R3 e R4. O segundo perfil são os compostos cíclicos com substituintes no anel. Novamente temos R1, R2, R3 e R4. Uma condição necessária para a ocorrência da isomeria geométrica é que R1 seja diferente de R2 e R3 seja diferente de R4. Há dois sistemas utilizados para distinguir isômeros geométricos, o sistema cis-trans e o sistema EZ. O sistema cis-trans deve ser empregado em alquenos dissubstituídos quando cada um dos átomos de carbono envolvido na ligação dupla possua ao menos um átomo de hidrogênio, como representado na figura.
Quando o alqueno possuir apenas um átomo de hidrogênio ou nenhum átomo de hidrogênio nos carbonos da dupla ligação, emprega-se o sistema EZ. O sistema EZ sempre pode ser utilizado nos casos em que se utiliza o sistema cis-trans, mas a recíproca não é verdadeira. No exemplo mostrado, não é possível utilizar o sistema cis-trans, porque somente um dos carbonos da ligação dupla possui átomo de hidrogênio. Embora tenhamos citado o sistema EZ para isômeros geométricos, o foco do nosso estudo é o sistema cis-trans. Vejamos então como se utiliza o sistema cis-trans na nomenclatura dos isômeros geométricos. O isômero geométrico será cis quando, no caso de compostos com dupla ligação, os dois átomos de hidrogênio se localizem no mesmo lado da molécula, considerando-se um plano imaginário passando pela ligação dupla. No caso dos compostos cíclicos, para que o isômero seja cis, é necessário que ambos os átomos de hidrogênio estejam ou acima do plano do ciclo ou abaixo, ou seja, sempre do mesmo lado. O isômero geométrico será trans quando, no caso dos compostos com ligação dupla, os átomos de hidrogênio estejam em posição oposta, considerando-se um plano imaginário passando pela ligação dupla. No caso dos compostos cíclicos, o isômero trans é aquele que possui os átomos de hidrogênio em posições opostas, considerando-se um plano passando pelo ciclo. Assim, se um átomo de hidrogênio estiver acima do plano, o outro estará abaixo, e vice-versa. Vamos tratar agora de um importante conceito considerado no estudo da isomeria espacial, a definição de carbono estereogênico. Carbonos estereogênicos são átomos de carbono cuja alteração do arranjo espacial de suas ligações covalentes gera outro estereoisômero. Vejamos um exemplo: coligação dupla. O composto apresentado, but2-eno, tem dois átomos de hidrogênio no mesmo lado da molécula, considerando um plano passando pela ligação dupla. Nesse caso, temos então o cis-but2-eno. Se invertermos a posição dos grupos ligados ao carbono 2 do cis-but2-eno, tem-se uma nova molécula, seu estereoisômero, o trans-but2-eno. O mesmo resultado pode ser obtido se invertermos os grupos ligados ao carbono 3. Isso significa que moléculas com ligação dupla, de configuração cis ou trans, apresentam dois carbonos estereogênicos, os carbonos da própria ligação dupla. No segundo caso, temos o Z12-dimetilciclohexano 1,2-diol. O isômero Z é análogo ao cis, porém, não se trata de átomos de hidrogênio. Nesse caso específico, são os dois grupos OH. Se eles estão do mesmo lado, o isômero é Z. Caso contrário, o isômero é E. Se a orientação dos grupos ligados ao carbono 1 do isômero Z for invertida, uma nova molécula será formada. O estereoisômero é 1,2-dimetilciclohexano 1,2-diol. O mesmo vale para a orientação dos grupos ligados ao carbono 2. Assim, compostos cíclicos de cadeia saturada de configuração cis-trans E ou Z também apresentam dois carbonos estereogênicos, os carbonos ligados aos grupos substituintes. Tratemos agora de alguns exemplos de compostos que possuem isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. Na primeira figura, temos uma representação espacial esquemática da molécula do 1,2-dicloroeteno,
apresentando um plano passando pela ligação dupla. Quando os dois átomos de hidrogênio dos carbonos da dupla estão do mesmo lado do plano, temos a forma cis, representado do lado esquerdo da figura. E quando estão em lados opostos, temos a forma trans, do lado direito da figura. Na segunda figura, temos a representação plana para os isômeros geométricos do cis-1,2 de cloroeteno e do trans-1,2 de cloroeteno. Na próxima figura, apresentamos 3 exemplos de isômeros geométricos. Indo da esquerda para a direita, temos o cis-pente-2-eno, o Z3-cloro-pente-2-eno e o trans-1-bromo-propeno. Na última figura, temos as representações espacial e plana para os isômeros cis e trans do 1,2 de cloro-ciclobutano, sendo que do lado esquerdo da figura temos o isômero cis e do lado direito o isômero trans. Assim encerramos esse tópico que tratou da isomeria espacial geométrica. Na próxima videoaula, trataremos da isomeria espacial ótica e encerraremos a unidade 4. Façam as atividades propostas no SIGA-A para os temas estudados e esclareçam suas dúvidas na próxima aula síncrona. Até mais ver, queridos alunos!